Shenda ficou devastada. As lágrimas tomaram seus olhos ao ouvir a confissão do marido. Ela havia se dedicado tanto ao trabalho para sustentar a família e agora descobria que seu marido a traía com sua madrasta. A ligação terminou em uma briga enorme, mas, apesar da dor e da decepção, Shenda decidiu continuar em Battambang para terminar seu trabalho. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente tem uma história intensa e de tirar o fôlego, algo que realmente vai mexer com vocês. Vamos viajar até Siem Reap, no Camboja, para contar um caso de conflito familiar que está dando o que falar no mundo todo. Uma história cheia de reviravoltas e que vocês não podem perder. Quer saber tudo o que aconteceu por trás desse drama? Então, fica com a gente e vamos juntos desvendar cada detalhe. Não sai daí! Antes de a gente começar, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar essa história com seus amigos. Agora, vamos ao que realmente importa. A história de hoje começa em Siem Reap, no Camboja, com uma jovem chamada Shenda. Ela nasceu em 1987 e era filha do Sr. Phearon, um homem que sempre valorizou muito a educação. Shenda se formou em uma das melhores universidades da cidade e, por seu desempenho brilhante, era o orgulho do seu pai. Ela teve um irmão, mas ele faleceu cedo, deixando-a como filha única. Então, seu pai, um viúvo dedicado, se concentrou totalmente em criá-la, oferecendo todo o seu amor e atenção. Em 2013, o Sr. Phearon se casou novamente com Srainean. Ela era bem querida na cidade, talentosa na administração doméstica e excelente cozinheira, sempre mantendo a família unida. Mas, infelizmente, no ano seguinte, em 2014, o Sr. Phearon faleceu devido a uma doença renal. Com isso, Shenda ficou sozinha com sua madrasta e uma herança considerável, além de um futuro incerto. Na época, Shenda estava em um relacionamento sério com Chan, um homem que ela conheceu na universidade. Chan era 3 anos mais velho que ela e, mesmo com todas as dificuldades que passou na vida, conseguiu se tornar um desenvolvedor de hardware bem-sucedido em uma empresa local de tecnologia. Ele tinha perdido os pais ainda criança, em um acidente trágico, e foi criado pelo tio. Apesar de tudo isso, ele conquistou o coração de Shenda com seu esforço e dedicação. O casal estava muito apaixonado e já planejava o casamento para o começo de 2015, um sonho que Shenda compartilhava com seu pai antes de sua morte. Mas a tragédia bateu à porta em março de 2015. Chan sofreu um grave acidente de carro a caminho de uma reunião de trabalho, onde 2 dos seus colegas faleceram no local. Chan sobreviveu, mas sua perna ficou gravemente ferida, e ele precisou de cuidados médicos intensivos. Com isso, o casamento que estava planejado para abril foi adiado, e a dor aumentou ainda mais para o casal, já que os convites haviam sido enviados. Srainean, madrasta de Shenda, sugeriu que eles seguissem com o casamento, mesmo com a recuperação de Chan. Ela acreditava que não era necessário adiar a felicidade só por causa da situação difícil que estavam enfrentando. Depois de muitos debates, o casal decidiu celebrar uma cerimônia simples em outubro de 2015. Shenda estava com 28 anos, e Chan com 31. Mesmo com as limitações físicas de Chan, o casal trocou votos, solidificando o compromisso um com o outro, antes de Shenda partir para uma missão de trabalho de 2 meses em Battambang. Enquanto isso, a recuperação de Chan foi lenta e dolorosa. 2 meses depois do casamento, Shenda estava dividida. Ela tinha uma missão de trabalho importante em Battambang, mas sentia que deveria estar ao lado do marido. Chan estava no meio de um tratamento intenso e lutava emocionalmente. Ele não conseguia aceitar sua condição, chorando quase todos os dias por não poder andar, trabalhar e ser o marido que sempre quis ser. Tudo o que ele desejava era ter uma vida normal, cuidar de sua casa e apoiar Shenda como ela merecia. Ao mesmo tempo, a carreira de Shenda estava em jogo. Sua empresa precisava dela em Battambang, e se ela recusasse a missão, poderia prejudicar sua reputação e até perder o emprego. A situação financeira do casal também estava em risco, já que Chan estava desempregado. Depois de muitas conversas e noites sem dormir, Shenda e Chan concordaram que ela deveria ir. Chan ficaria sob os cuidados de sua sogra, Srainean, enquanto ela esperava que, ao voltar, a recuperação de Chan tivesse evoluído.
especialmente com relação à sua mobilidade. Shenda partiu para Battambang em 7 de dezembro de 2015, enquanto Chan continuava sua recuperação em casa. Com a ajuda de sua madrasta Sreinean, eles visitaram diversos médicos, tentaram tratamentos em hospitais diferentes e até buscaram o auxílio de um massoterapeuta tradicional especializado em problemas de mobilidade. Mesmo com todo o apoio de Sreinean, Chan frequentemente se via chorando sozinho no quarto ou gritando de frustração. Tentar andar pela casa era um desafio constante, e ele acabou caindo várias vezes, machucando-se ou causando uma verdadeira bagunça. Às vezes, a raiva tomava conta dele, e ele quebrava pratos ou se xingava. Em um desses momentos de desespero, ele escorregou no banheiro ao tentar se limpar, o que acabou abalando ainda mais sua confiança. Em várias ligações, Chan pedia para Shenda voltar, dizendo que se sentia perdido e sem esperança. Mas, sempre que ela se oferecia para voltar correndo, ele insistia para que ela ficasse, cumprindo suas responsabilidades profissionais. Ele sabia que o trabalho dela era o que sustentava financeiramente o casal e, apesar de todo o sofrimento, colocava as necessidades de Shenda em primeiro lugar. Já em janeiro, vendo quanto Chan estava sofrendo, Sreinean teve uma ideia meio inusitada. Ela o levou a um karaokê, junto com alguns amigos, para tentar aliviar um pouco a tensão. Quem disse que você não pode se divertir só porque está em uma cadeira de rodas? Brincou, tentando animá-lo. O passeio foi uma tentativa de Sreinean de tirar Chan de sua tristeza, nem que fosse por um tempo. Lá, ele conheceu Sarin e Lina, amigas de longa data de sua madrasta, que tinham sugerido a ideia. Entre música, risadas e um pouco de álcool, Sreinean incentivou Chan a deixar suas frustrações de lado, pelo menos por uma noite. Você não pode passar todos os dias se sentindo a pior pessoa do mundo, disse Sreinean para ele. Os médicos estão fazendo o que podem, mas a cura leva tempo. Enquanto Shenda não volta, que tal dar um tempo, rir, cantar e aproveitar a vida um pouco? Nos dias seguintes, Chan se aproximou de Sarin e Lina. Convide-as de novo, elas são uma ótima companhia, pediu ele a Sreinean. As 3 mulheres se conheciam há mais de 10 anos, unidas pela paixão pelo karaokê, algo que começou bem antes de Sreinean se casar com o pai de Shenda. Sarin, uma viúva de 50 e poucos anos com 5 netos, adorava sua liberdade e não gostava de se prender aos filhos. Lina, com pouco mais de 40, trabalhava em uma empresa de transporte e só voltava para casa uma vez por ano, aproveitando o tempo livre para ela mesma, já que os filhos eram adultos e ela tinha uma ajudante para cuidar da casa. A companhia delas trouxe uma nova luz para os dias de Chan, que começou a se divertir nas conversas e a rir mais. Sreinean, sempre atenta, comprou um PlayStation novo para ele, ajudando-o a se distrair. O jogo se tornou uma verdadeira fuga, permitindo que Chan se afastasse dos pensamentos pesados. Ele passava horas jogando e brincando com as 2 mulheres, e, quando estava cansado, simplesmente ia dormir, sem pensar muito na situação. O curioso é que Sarin e Lina notaram como Chan ficava emocional ao falar com Shenda ao telefone. Ele chorava, dizia que se sentia sozinho e perguntava constantemente quando ela voltaria para casa. Para evitar que ele se afundasse mais em suas emoções, as 3 começaram a interceptar suas ligações, tentando fazer com que ele focasse no presente e evitasse se estressar com o que não podia controlar. No dia 9 de fevereiro de 2016, algo inesperado aconteceu que virou de cabeça para baixo a dinâmica da casa. Enquanto ajudava Chan a se despir antes do banho, Sreinean foi pega de surpresa quando Chan a puxou para perto e a beijou. O gesto repentino a deixou atordoada por um momento, mas, para sua surpresa, ela não reagiu de forma negativa. Talvez fosse a solidão ou a necessidade de conexão humana que a fez permitir que o momento acontecesse. Naquela noite, o laço entre os dois se fortaleceu de um jeito que nenhum dos dois imaginava. 2 dias depois, Sarin passou pela casa de Sreinean para uma visita descontraída. Enquanto conversavam na sala de estar, Chan novamente surpreendeu. Ele pegou a mão de Sarin, beijou seu braço e a abraçou antes que ela pudesse reagir. Eles acabaram se enroscando no sofá, com suas ações acontecendo enquanto a televisão passava ao fundo. Sreinean viu tudo de longe, mas decidiu ficar em silêncio. Ao invés de se irritar, ela sorriu discretamente, pensando consigo mesma que o genro só estava tentando aliviar sua dor. Ela se convenceu de que, com a ausência de Shenda,
A frustração e solidão de Chan eram compreensíveis. É melhor ele desabafar aqui do que entrar em desespero, pensou Sreinean, justificando a situação e acreditando que ela e suas amigas poderiam ser a distração que Chan precisava. E assim, a dinâmica na casa tomou um rumo inesperado, algo que ninguém poderia prever. Alguns dias depois, Lina levou uma bandeja de brownies para Sreinean. Quando chegou, Chan, que estava descansando na sala, a convidou para conversar. A conversa, por algum motivo, virou algo mais divertido, e antes que Lina percebesse, estava sentada no colo de Chan. Quando ela percebeu que Sreinean estava olhando da cozinha, ficou congelada de surpresa, mas para sua surpresa, Sreinean apenas sorriu e fez um gesto para que ela continuasse. Era como se ela estivesse dando sua aprovação, acreditando que seu genro precisava de um pouco de ânimo. Sreinean estava cada vez mais convencida de que, com Shenda fora, não havia problema em ela e suas amigas preencherem a lacuna. Pensava que era melhor que elas ajudassem Chan do que ele procurar isso em outro lugar, o que poderia trazer complicações e problemas. Nos dias que seguiram, Sreinean, Lina e Sarin começaram a se revezar para entreter Chan, e todas pareciam não se importar. Inclusive, às vezes, brincavam entre si sobre isso. A grande virada aconteceu na manhã de quarta-feira, 17 de fevereiro, quando Shenda ligou para Chan. O que começou como uma conversa normal logo se transformou em uma briga acalorada. Chan começou a acusar Shenda de negligenciá-lo, especialmente porque ela não estava ligando com regularidade. A discussão logo se estendeu para o trabalho de Shenda em Batamban, e ela revelou que a missão tinha sido esticada de 2 para 6 meses. Isso enfureceu Chan ainda mais. Ele gritou com ela, dizendo que não fosse se preocupar em voltar para casa e, num momento de raiva, revelou que tinha tido um relacionamento íntimo com a mãe dela. Shenda ficou devastada. As lágrimas tomaram seus olhos ao ouvir a confissão do marido. Ela havia se dedicado tanto ao trabalho para sustentar a família e agora descobria que seu marido a traía com sua madrasta. A ligação terminou em uma briga enorme, mas, apesar da dor e da decepção, Shenda decidiu continuar em Batamban para terminar seu trabalho. Não havia muito que ela pudesse fazer, além de cumprir o que havia se comprometido. Em maio de 2016, Shenda ainda tinha alguns meses antes de retornar. Enquanto isso, um dos vizinhos de Shenda, Pov, decidiu dar uma passada na casa para ver como Chan estava, depois de saber da situação dele. Ele contou que Shenda havia pedido para ele ir até lá conferir as coisas. Porém, a visita não foi nada tranquila. Chan ficou furioso, questionando por que Shenda mandaria outra pessoa no lugar de voltar para casa pessoalmente. Para ele, parecia uma intromissão desnecessária, um envolvimento que ele não queria. Sreinean, igualmente irritada com a presença de Pov, pegou uma vassoura e começou a gritar para ele ir embora. "Isso é assunto nosso, não seu", ela bradou. Pov, assustado com a reação, saiu rapidamente de lá. Tanto Chan quanto Sreinean deixaram bem claro que não queriam ninguém se metendo em seus assuntos, especialmente alguém enviado por Shenda. No dia 25 de fevereiro de 2016, Chan e Sreinean receberam uma ligação da polícia que os deixou em choque. Pediram para que fossem ao Hospital Geral de Siem Reap com urgência, para identificar um corpo que tinha sido levado ao necrotério. Confusas e sem saber o que esperar, elas chegaram ao hospital acompanhadas das amigas de Sreinean, Sarin e Lina. E o que as aguardava foi uma revelação devastadora. O corpo encontrado era de Shenda, a esposa de Chan. Segundo os investigadores, Shenda, aos 29 anos, tinha se envolvido em uma briga intensa com seu amante no Transit Inn, nos arredores de Siem Reap. O confronto escalou de tal forma que o homem, identificado como Vizal, quebrou o pescoço dela. Vizal, de 44 anos, era um agente de segurança do local de trabalho de Shenda e foi preso pelas autoridades. A família, especialmente Chan, ficou completamente arrasada com a notícia. Ele se sentia culpado pela relação que teve com a madrasta e com as duas amigas dela, e agora descobria que sua esposa também tinha seus próprios segredos. A verdade veio à tona. Shenda estava levando uma vida dupla há mais de um ano. A missão de trabalho em Batamban? Uma mentira inventada. Shenda nunca havia saído de Siem Reap. Na verdade, ela alugou uma casa pequena na cidade para continuar o caso com Vizal em segredo. Ela chegou a inventar uma história elaborada,
incluindo fotos falsas de Batamban que ela havia pegado no Instagram. Enquanto isso, ela continuava trabalhando durante o dia e fingia estar em uma missão, enganando tanto o marido quanto a madrasta. Descobriu-se também que Shenda estava tendo um relacionamento com Visal, mesmo ele sendo casado e tendo 4 filhos. Ele prometeu várias vezes que se divorciaria da esposa e começaria uma nova vida com ela, mas essas promessas nunca se concretizaram. Mesmo assim, Shenda permaneceu com ele, apesar de ser legalmente casada com Chan. O aspecto mais doloroso dessa história toda foi o desprezo de Shenda pelo casamento com Chan. Ela realmente se ressentia de ter que cuidar do marido paralisado, e o relacionamento deles parecia ser um fardo para ela. A invenção da missão em Batamban foi sua forma de escapar das responsabilidades como esposa e continuar se entregando ao caso com Visal. O sofrimento da família ficou ainda mais intenso à medida que foram reconstruindo os acontecimentos. Shenda, por exemplo, chegou a pedir ao vizinho, Pov, para verificar como Chan estava, dizendo que estava muito longe para fazer isso ela mesma. Sem saber, Pov foi usado como parte da mentira de Shenda, acreditando que ela estava em Batamban, enquanto na verdade ela estava bem perto, do outro lado da cidade. A tragédia da morte de Shenda trouxe à tona um emaranhado de mentiras e traições dentro da família. Chan, consumido pela culpa das próprias ações, agora tinha que encarar a dolorosa realidade de que sua esposa estava vivendo uma farsa. De acordo com Srey, o advogado que representava Visal, a verdade veio à tona quando a esposa e a cunhada de Visal descobriram o caso. Elas ameaçaram denunciá-lo, o que fez com que Visal começasse a pensar em terminar o relacionamento. A casa secreta que ele alugara para os encontros com Shenda foi exposta, obrigando o casal a se encontrar em lugares mais discretos, como alojamentos de trânsito. Na noite do trágico incidente, uma discussão acalorada aconteceu entre Shenda e Visal. Ela revelou que estava grávida e disse que o bebê era dele. Visal, porém, negou que o bebê fosse seu, acusando-a de estar grávida de Chan. Shenda insistiu que o bebê era de Visal e exigiu que ele se casasse com ela, prometendo abandonar Chan caso ele se comprometesse. Mas Visal, temendo a reação de sua esposa e de seu cunhado, um soldado rigoroso e temido, recusou-se a aceitar. A situação piorou quando Shenda ameaçou contar tudo à família de Visal, o que destruiria sua reputação e seu casamento. Sentindo-se encurralado, Visal entrou em pânico e a atacou, estrangulando-a durante o confronto. Infelizmente, esse ato acabou tirando a vida de Shenda. Enquanto Visal enfrentava as consequências legais de seus atos, Chan teve que lidar com a dolorosa revelação sobre sua esposa. Para piorar a situação, seu vizinho Pov foi chamado para testemunhar no tribunal, contando sobre seus relacionamentos impróprios com a sogra Sreinean e as amigas dela, Lina e Sarin. Chan se mostrou profundamente arrependido e admitiu que cometeu erros graves durante um momento vulnerável de sua vida. Ele pediu desculpas e aceitou a dolorosa verdade sobre a traição de Shenda, prometendo mudar de vida. Sreinean, Lina e Sarin também reconheceram seus erros no tribunal, expressando arrependimento e se comprometendo a mudar suas atitudes. Elas entenderam as consequências de suas ações e pediram clemência. Em setembro de 2016, o Tribunal Superior de Siem Reap condenou Visal à prisão perpétua por matar Shenda e por sua participação no escândalo. Sua esposa se divorciou dele, e ele foi proibido de manter contato com seus filhos. Enquanto isso, Sreinean, Lina e Sarin foram condenadas por má conduta e sentenciadas a 2 meses de prisão cada uma. Chan também recebeu a mesma sentença, mas, devido à sua paralisia, foi enviado para um centro de reabilitação para pessoas com deficiência. Lá, além de receber os cuidados necessários, ele passou a trabalhar na equipe de gerenciamento, encontrando um novo propósito e começando a escrever um novo capítulo em sua vida, depois de tanta turbulência. Que lições podemos aprender com essa história?